Você é o tipo de pessoa que busca Deus, você lê a Bíblia, faz seus devocionais, ora, tenta fazer o certo, mas mesmo assim continua caindo nos mesmos erros. Ira que você não consegue controlar, falta de perdão que você tenta ignorar, ansiedade que volta todos os dias, pequenos vícios que parecem inofensivos, mas estão te consumindo por dentro. E isso te confunde, porque por fora você está fazendo tudo certo, mas por dentro algo ainda não está alinhado. Você sente isso, sente que poderia estar mais firme, mais constante, mais livre, mas sempre tem algo que te puxa para trás. E talvez o que ninguém nunca te explicou é isso. Não é sobre buscar a Deus, é sobre como você está reagindo internamente enquanto busca. A Bíblia diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. E é aqui que muitas pessoas se perdem, porque querem viver no espírito, mas continuam sendo guiadas pelas próprias reações. Agora eu preciso que você preste muita atenção nisso. Existe algo dentro de você que influencia diretamente essas quedas. Não é falta de Deus, não é falta de oração. É a forma como você foi formada, o seu temperamento. E se ele não estiver alinhado com Cristo, ele vai continuar te sabotando, mesmo você estando dentro da igreja, mesmo buscando, mesmo querendo mudar. Fica comigo, porque o que você vai entender agora pode explicar por que você vive esse ciclo e como finalmente romper isso. Eu vou te falar algo que pode te confrontar, mas se você entender isso, muita coisa vai começar a fazer sentido. O problema não é que você não busca Deus. O problema é que você continua reagindo da mesma forma de sempre. Você ora, mas continua se irritando com facilidade. Você lê a palavra, mas não consegue perdoar. Você faz devocional, mas a ansiedade continua dominando suas decisões. Isso mostra uma coisa clara. Você está alimentando o espírito, mas não está tratando a raiz das suas reações. E é por isso que você vive em ciclos, cai, se arrepende, volta e depois cai de novo nas mesmas coisas. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Não é só sobre fazer, é sobre ser transformado. E aqui está o ponto que quase ninguém explica. Cada pessoa reage de um jeito. Cada pessoa sente de um jeito. Cada pessoa tem uma tendência diferente de erro. E isso não é aleatório. Isso está diretamente ligado ao seu temperamento. Se você não entende isso, você luta contra sintomas, mas nunca vence a raiz. Você tenta controlar a ira, mas não entende de onde ela vem. Tenta vencer a ansiedade, mas não entende o padrão que alimenta isso. Tenta mudar, mas continua presa no mesmo comportamento. Agora preste atenção nisso. Deus não quer só que você pare de errar. Ele quer transformar a forma como você reage. E é exatamente aqui que entra algo que pode mudar sua vida espiritual de verdade: os temperamentos. E se você quer entender melhor esse assunto, conheça o livro digital Mulher Centrada, um guia prático para você entender seu temperamento e alinhar seu comportamento à vontade de Cristo. O link está aqui na descrição desse vídeo. Agora fica comigo, porque o que você vai entender a partir daqui pode finalmente te tirar desse ciclo. Eu vou te mostrar como cada temperamento age, onde ele erra e como o Espírito Santo quer te moldar em cada um deles. Temperamento colérico. A ira disfarçada de força. Você é intensa, decidida, rápida para agir, mas também é rápida para se irritar. Perde a paciência fácil, se incomoda quando as coisas não saem do seu jeito. Muitas vezes você justifica isso como personalidade forte, mas não é força, é falta de domínio. Melhor é o longânimo do que o valente. Provérbios 16:32. Irai-vos e não pequeis. Efésios 4:26. O problema não é sentir, é não controlar. Como o Espírito Santo quer te moldar? Desenvolver domínio próprio, ensinar a esperar antes de reagir, trocar impulsividade por direção, fazer você liderar com sabedoria, não com pressão. Temperamento sanguíneo, emoção sem constância. Você sente tudo intensamente. Se anima rápido, mas também desanima rápido. Começa com força, mas não mantém. E isso te leva a pequenos vícios emocionais. Distrações, fuga, falta de foco, excesso de estímulo. O inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. E também tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6:12. Você quer Deus,
mas não sustenta o processo. Como o Espírito Santo quer te moldar? Gerar disciplina espiritual, ensinar constância mesmo sem emoção, trazer equilíbrio nas escolhas, transformar entusiasmo em compromisso. O temperamento melancólico, ansiedade e excesso de controle. Você pensa demais, analisa tudo, se preocupa antes mesmo das coisas acontecerem, carrega culpa, se cobra e muitas vezes vive presa na própria mente. A ansiedade te paralisa e você sente que nunca está fazendo o suficiente. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. 1 Pedro 5:7. Mas você não lança, você segura. Como o Espírito Santo quer te moldar? Ensinar a confiar mais e controlar menos. Trazer paz no lugar da preocupação. Libertar da autocrítica excessiva. Transformar sensibilidade em discernimento espiritual. Temperamento fleumático, falta de posicionamento. Você evita conflito, evita confronto, evita decisão, prefere deixar como está, prefere não se envolver, prefere não agir, e isso parece paz, mas na verdade é acomodação. Você sabe que precisa mudar, mas não se move. Desperta tu que dormes. Efésios 5:14. Se alguém sabe o bem que deve fazer e não o faz, nisso já está pecando. Tiago 4:17. O problema não é errar, é não decidir mudar. Como o Espírito Santo quer te moldar? Gerar coragem para agir, tirar você da passividade, ensinar posicionamento, fazer você sair da estagnação espiritual. Agora entenda isso com clareza. Você pode ler a Bíblia todos os dias, mas se não permitir que o Espírito Santo trate o seu temperamento, você vai continuar caindo nos mesmos padrões. Ai em espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5:16. O que você não entrega te domina, o que você não trata se repete. Mas quando você se submete ao Espírito Santo, a ira perde força, a ansiedade diminui, o perdão se torna possível, os vícios começam a cair, e você começa a viver de forma alinhada com Cristo. Agora fica comigo, porque o próximo passo é decisivo e pode ser o começo da sua transformação de verdade. Eu preciso que você entenda algo que pode mudar completamente a sua vida espiritual. Não basta saber qual é o seu temperamento. Não basta se identificar. Não basta dizer eu sou assim. Porque enquanto você usa isso como justificativa, você continua presa. Deus não te chamou para viver dominada pelo seu temperamento. Ele te chamou para viver guiada pelo Espírito. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Gálatas 5:24. Isso é decisão. Isso é entrega, isso é transformação real. E aqui está o ponto que você precisa guardar. O seu temperamento não pode ser mais forte do que o Espírito Santo dentro de você, porque existe um padrão mais alto. A palavra diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Isso não é teoria, isso é evidência de uma vida alimentada com Deus. Se falta domínio próprio, algo não está alinhado. Se falta paz, algo não está sendo entregue. Se falta mansidão, algo ainda está sendo controlado por você. E é por isso que você precisa parar de tentar mudar só com esforço e começar a se submeter de verdade ao Espírito Santo. E se você quer aprofundar esse processo de forma prática, conheça o livro digital Mulher Centrada, um guia direto, sem enrolação, com um devocional de 21 dias para te ajudar a entender seu temperamento, alinhar suas emoções e viver de acordo com a vontade de Cristo. O link está na descrição desse vídeo. Você quer mudança real, você precisa de direção. E esse pode ser o seu próximo passo. Agora preste atenção. Porque o que eu vou te entregar aqui não é teoria. São 5 conselhos do Espírito Santo, baseados na palavra, para alinhar o seu temperamento com Cristo. E se você aplicar isso, sua forma de pensar, reagir e viver começa a mudar. Preste atenção. Não são conselhos motivacionais, são direcionamentos espirituais. Se você aplicar isso com constância, o seu temperamento começa a ser moldado de dentro para fora. Primeiro, submeta suas reações ao Espírito, não às suas emoções.
Você não pode continuar reagindo do jeito que sente. Você precisa começar a reagir de acordo com o Espírito. O colérico precisa parar antes de explodir. O sanguíneo precisa parar antes de agir por impulso. O melancólico precisa parar antes de se afundar em pensamentos. O fleumático precisa parar antes de se omitir. A Bíblia diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1:19. O Espírito Santo quer te ensinar a pausar antes de reagir. Isso é domínio próprio. Segundo, troque o controle pela confiança em Deus. Você quer controlar situações, pessoas e resultados, mas isso só aumenta sua ansiedade e frustração. O colérico quer controlar tudo. O melancólico quer prever tudo. O sanguíneo tenta fugir do que não controla. O fleumático evita decidir para não lidar com o resultado. E a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o seu coração. Provérbios 3:5. O Espírito Santo quer te ensinar a confiar, não controlar. Controle é peso, confiança é descanso. Terceiro, alimente sua mente com a palavra, não com sentimentos. Se você continuar alimentando pensamentos negativos, emoções descontroladas e vozes erradas, nada muda. O melancólico se afunda em pensamentos, o sanguíneo se perde em distrações, o colérico se alimenta de irritação e o fleumático se acomoda na passividade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. O Espírito Santo quer renovar sua mente todos os dias. Sem palavra, você volta para o padrão antigo. Quarto, pratique o fruto do Espírito, mesmo sem vontade. Você não pode esperar sentir para obedecer. Você precisa obedecer até sentir. Amor quando não quer amar, paciência quando quer reagir, mansidão quando quer se impor, domínio próprio quando quer ceder. Mas o fruto do Espírito é Gálatas 5:22-23. O Espírito Santo não trabalha baseado no que você sente. Ele trabalha baseado na sua decisão. Quinto, posicione-se. Pare de adiar sua transformação. Você já sabe o que precisa mudar, mas continua adiando. O fleumático adia decisões. O sanguíneo começa e não termina. O melancólico trava pensando demais. O colérico tenta resolver sozinho sem se render. E a Bíblia diz: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. O Espírito Santo quer ação hoje, não depois. Entenda isso com clareza. Não é o seu temperamento que define sua vida. É o quanto ele está submetido ao Espírito Santo. Andai em espírito, Gálatas 5:16. Quando você decide viver assim, suas reações mudam, suas emoções se alinham, sua mente se fortalece, sua vida começa a refletir Cristo. Agora a decisão é sua. Você vai continuar dizendo eu sou assim? Ou vai permitir que Deus transforme quem você é? Fica comigo mais um pouco, porque isso que você ouviu aqui pode ser o começo de sua mudança real. Agora, se você puder, pare por um instante, diminua o ritmo e ore comigo. Senhor meu Deus, eu reconheço que tenho tentado mudar do meu jeito. Tenho buscado, tenho orado, mas continuo caindo nas mesmas reações, nos mesmos erros. Eu reconheço que muitas vezes não é falta de busca, é falta de entrega verdadeira. Pai, eu coloco diante de Ti o meu temperamento, a forma como eu reajo, a forma como eu penso, a forma como eu sinto, a forma como eu vejo. Aquilo que eu tenho usado como desculpa, eu entrego agora no Seu altar. A Tua palavra diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. E é isso que eu te peço agora. Muda o meu interior, muda as minhas reações, muda as minhas palavras, muda a minha forma de viver. Viva através de mim. Espírito Santo, me ensina a ter domínio próprio quando eu quiser reagir. Me ensina a ter paz quando a ansiedade vier. Me ensina a perdoar quando eu quiser guardar mágoa. Me ensina a agir quando eu quiser me esconder. Porque a Tua palavra diz: o fruto do Espírito é domínio próprio. E eu preciso disso. Eu não quero mais viver guiada pelas minhas emoções. Eu não quero mais viver presa ao que eu sinto. Eu quero viver guiada por Ti, Pai. Que a minha mente seja renovada, que o meu coração seja alinhado, que a minha vida comece a refletir a Cristo. A
Tua palavra diz: andai em espírito. E hoje eu decido dar esse passo, mesmo que seja difícil, mesmo que seja um processo, eu escolho me submeter. Tira de mim tudo aquilo que não vem de Ti e fortalece em mim aquilo que vem do Teu Espírito. Eu entrego a minha ansiedade, entrego a minha ira, entrego a minha falta de perdão, entrego os hábitos que têm me afastado de Ti e escolho viver uma vida alinhada com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva aqui nos comentários, dói, mas cura. E o seu nome, para que possamos orar por você. Se inscreva no canal e ative o sininho. Conheça o e-book Mulher Centrada. O link está na descrição. Entre no nosso grupo no WhatsApp e caminhe com mulheres que estão buscando viver alinhadas com Deus todos os dias. Você não precisa viver presa ao seu temperamento. Deus pode transformar você de dentro para fora. Amém? E que Deus continue te abençoando.